Pessoal, boa tarde. Ficou duas questões aí na aula, né, pendente. A questão a explicação da atividade dos climogramas e uma dúvida que ficou da amplitude térmica. Responder essas duas dúvidas aqui rapidinho, tá? Primeiro aí da amplitude térmica, né? Tô com o site aqui, um site qualquer aqui aberto, né? Que a gente está vendo aqui, ó, previsão do tempo em São Mateus do Sul, né? E na região deles lá. 18 a 24 do 4. Isso aqui não é importante. A amplitude térmica ela é muito simples de se entender, tá? A gente vai pegar a máxima e a mínima da, daquele determinado período, né? No caso aqui, segunda-feira, daquela região. Então a gente tem aqui máxima 22 graus, mínima 12 graus. A amplitude térmica é simplesmente a diferença, tá? Deixa eu colocar uma ferramenta aqui. De 22 para 12, a gente tem uma diferença aí de 10, certo? Só para ficar claro. Então tem o máxima, pega sempre um número maior, né? Máxima 22 menos 12. Minha amplitude térmica para segunda-feira é de 10 graus Celsius, certo? Bem simples. Mesma coisa seria aqui para terça-feira, que é 22 e 12, né? Máxima e mínima. Vamos ver aqui quarta-feira. Vamos ver a amplitude térmica aqui de quarta-feira. Seria então 21 menos 13, amplitude térmica de 8 graus Celsius, né? Só lembrando, é a diferença, tá? De 13 para 21 a gente tem 8 graus, certo? Mesma coisa seria na quinta-feira. 20 graus de máxima menos 13 graus de mínima. Amplitude térmica de 7 graus. Ficou claro? Acho que ficou, né? Só para questão de matar aqui, vamos ver a sexta-feira. Sexta-feira, você nem de conta, né? De 14 para 18 a gente tem 4 graus, então a amplitude térmica de sexta-feira seria 4 graus, tá? Quer conferir? Só conferir aqui, ó, 18 menos 14, 4 graus. Perfeito? Só isso, tá? A amplitude térmica ela é bem simples, bem rápida e é isso. Vamos para aquela atividade, essa atividade aqui que eu passei para vocês como tarefa, tá? Então vocês têm os climogramas, e nesse climograma você vai ter que falar para mim o tipo de clima, as duas informações, que é precipitação, que está aqui em milímetros, e temperatura, que está em graus Celsius. Você vai ter que colocar para mim o máximo e o mínimo e o mês, tá? Vamos entender melhor como que a gente interpreta cada climograma aqui. Vamos vir aqui para o livro, tá? Que é o livro nosso, tá? Vamos pegar de exemplo, vamos pegar a página anterior aqui. Não, melhor, acho que eu tô com uma imagem aqui. Vamos usar essa imagem aqui para explicação. Tá, climograma. Isso aqui foi explicado em sala de aula, mas foi antes das férias, né? Vamos repetir isso daqui. Todo climograma, não só todo climograma, como todo gráfico, ele é composto de dois eixos. O eixo X e o eixo Y, tá? Eixo X seria aqui, ó, os meses. Estão percebendo aqui embaixo? Ó, os meses. Então, janeiro, J, janeiro, F, fevereiro, M, março e assim por diante. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. O nosso eixo X, ele dá pra gente os valores dos meses, tá? O nosso eixo Y, esse climograma, ele é um pouco complicado, porque ele traz duas informações, tá? Ele traz duas medidas diferentes. Aqui do lado esquerdo é o. Deixa eu apagar aqui uma. Certo. Opa, tô errado. Desse lado aqui, ele traz pra gente a informação do que? Caramba, eu tô com a ferramenta errada aqui. De precipitação, certo? Ela é dividida em milímetros. Então, essa escala aqui, ó, de 0 a 320, ele vai corresponder aos milímetros de precipitação. Precipitação, como eu falei, em sala de aula é chuva, tá? A gente resume precipitação em chuva, simplesmente. Então, ele vai. No mês de janeiro, a gente teve quanto de precipitação? A gente teve tá entre 80 e 160. Não é exato, tá? A gente tem que se basear nesse intervalo aqui entre 80 e 160, e a nossa precipitação aqui do mês de janeiro
ela está em torno ali de, vamos calcular, 140 mais ou menos, a gente pode falar que é isso, né? Umas 140, tá? Então 140 o quê? Milímetros de precipitação. Lembrando que esse climograma aqui é da cidade de Belize, no país Belize também, tá? Um paísinho ali da América Central. Certo? No mês de fevereiro, quanto a gente teve de precipitação no mês de fevereiro? A gente percebe que a gente tem a nossa referência é entre 0 e 80, né? Ele está quase chegando ali nos 80. Opa, fiz coisa errada aqui. Bom, deixa eu apagar tudo. Cadê? Aqui. Então a gente está um pouquinho abaixo ali dos 80. A gente poderia falar 70, 75 milímetros no mês de fevereiro. Para o mês de março, a gente percebe que ele está um pouco abaixo, a gente pode falar ali em torno de uns 60 milímetros de precipitação para o mês de março. Para o mês de abril, um pouquinho menos, ali uns 55. Percebe que é aproximado, tá, pessoal? Dificilmente ele vai bater certinho aqui nas nossas marcações. Mas isso não tem problema, a gente consegue interpretar isso daqui, tá? Do outro lado, a nossa escala aqui no eixo Y, do outro lado, aqui no lado direito, a gente tem a temperatura. Cadê a ferramenta? A gente tem a temperatura que ela está marcada pela linha vermelha, tá? Então a temperatura ela vai variar de 0 a 40 graus Celsius, tá? Olha aqui, ó. 0 a 40 graus Celsius, beleza? Desse lado, precipitação, que está em milímetros, que vai de 0 a 320. Do lado direito, vai de 0 a 40 graus Celsius, beleza? E ela é marcada pela temperatura. Vamos lá. Quanto que teve de temperatura no mês de janeiro? No mês de janeiro, ela tá, a nossa referência agora é aqui, tá entre 20 e 30 graus Celsius, e ele tá aqui. Quanto que representa isso daqui? Ele tá abaixo de 30, tá acima de 20. Tá abaixo da metade, então a gente pode falar que tá abaixo de 25. A gente pode falar aí uns 24, 23 graus Celsius, tá? Mesma coisa vai se repetir ali no mês de fevereiro, percebe que ele vai começar a aumentar ali no final do mês de fevereiro, tá? Então, a gente pode falar aí que no mês de fevereiro ele variou aí de 23, chegando ali a 25, 24, não sei, tá? Então, também é bem interpretativo, certo? Por que que eu falei aqui na atividade? Deixa eu fechar aqui. Por que que aqui na atividade ele pede o quê? Máxima e mínima e o mês. Então, o que que você vai fazer? Nessa primeira aqui, é de Edmonton. Vamos resolver essa primeira aqui para ficar claro para a gente. Vamos lá no livro, novamente. Cadê? Aqui, ó. Vou dar um zoom. Pessoal, para vocês resolverem essa atividade, vocês vão precisar irem na página 173, 174 e 175 do livro, tá? Vamos lembrar isso. Não, 172, 173. Para vocês aí vai estar diferente. Para mim aqui dá essa... Ó, para vocês, 382, para ficar mais claro. 383 e 384, tá? Que é essa daqui, ó. Tá? Então vocês vão precisar dessas 3 páginas para resolver essa atividade. Vamos voltar aqui. Opa. Vamos focar aqui no... computador ajuda, né? Vamos focar aqui em Edmonton. O que que ele pede aqui? Tipo de clima. Primeira coisa, tipo de clima. Clima polar. Simples. Simples. Só olhar aqui, ó. Então eu vou vir aqui. Clima polar. Primeira coisa, precipitação. Vamos usar aqui, vamos usar o zoom aqui. Vamos enquadrar bem aqui, né, para ficar pra gente resolver isso daqui. Então eu fui lá no livro só para ver o tipo de clima, porque aqui no nosso climograma ele não está mostrando, tá? Eu vim aqui no livro só para ver o tipo de clima dele. Agora eu consigo resolver o resto da atividade, tudo aqui pelo próprio climograma da atividade, tá? A atividade foi impressa assim preto e branco, tal, não tem problema, tá? Vocês podem usar o livro aí para entender ela melhor, mas vamos entender isso daqui. Primeiro, precipitação. Primeiro, a parte à esquerda, tá? Precipitação, ela vai variar aqui na nossa escala do eixo Y de 0 a 200 milímetros.
Qual que foi a menor taxa de precipitação? Vocês podem usar aí uma régua na folha de vocês. Aqui, para ficar melhor, eu vou inserir uma setinha para eu ver qual que vai ser. Eu acho que o menor é o de fevereiro. Vamos ver se tem algum. Ó, o mês de fevereiro, ele é o menor, tá? Eu tracei essa setinha aqui. Dá pra gente ver que o mês de fevereiro... Ixi, agora vai. Ficou ruim aqui. O mês de fevereiro, ele é o menor. Então, a primeira coisa, precipitação máximo e o mínimo. Mínimo... Opa. Mês de fevereiro. Opa. Fevereiro, tá? Fevereiro. Não tá escrevendo. Aí. Fevereiro. Pode escrever, tá? Só abreviar aqui. Fevereiro. E o máximo. Qual foi o máximo de precipitação? Esse tá mais fácil de ver aqui. A gente vê que essa daqui é a barra maior, né? Que a gente tem. Então, o máximo de precipitação é no mês de junho. Novamente, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Falei junho, mas na verdade é julho, tá? Então, o máximo seria o mês de julho. Novamente, vou abreviar aqui só para vocês terem uma noção. Tá. Fiz errado. Ó, eu tô explicando e eu tô fazendo errado. O mês é aqui, gente. O mês é aqui. Fevereiro. Julho. Beleza. Tá, quanto que é o mínimo? Quanto que é o mínimo? A gente percebe, deixa eu apagar essa linha aqui. A gente já sabe que é o mês de fevereiro. A gente percebe que está entre 0, nossa base é entre 0 e 50. Cadê o point flix? Aqui. A gente percebe que a nossa referência ela está entre 0 e 50. A gente pode falar que a metade ela está aqui. Então a precipitação ela está abaixo da metade, tá? Então a gente pode falar aqui que vai ser uns 20 milímetros, tá? Novamente é uma média que a gente faz isso aqui de cabeça mesmo, no olhômetro aí, de olho. Tá? A gente pode falar aqui que está aqui em torno de 20. Então, aqui, gente, mês de fevereiro, tá? Então, a gente sabe que ela está abaixo da metade, né? A metade vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Entre 0 e 50. Né? Então, aqui seria mais ou menos a linha de 20, de 25, tá? Isso daqui é tudo interpretação, tá? Então, se ele está abaixo de 25, a gente pode falar que está ali em torno de 20 milímetros, tá? Então, eu venho aqui, mês, mínima, quer dizer, 20 mm, que é milímetro, tá? Mm. E o máximo? O máximo a gente viu, né, facilmente ali, que o máximo é aqui do mês de julho, né? E quanto será que representa esse máximo aqui pra gente? Esse aqui tá bem... Deixa eu colocar uma setinha, né? Pra não ficar essa linha feia. Então, assim, aqui, essa máxima aqui, ela ficou fácil da gente perceber. Por quê? Porque ela tá quase chegando ali em 100 milímetros, tá? Ela tá quase chegando em 100 milímetros, um pouquinho abaixo de 100 milímetros. A gente pode falar aí que é em torno de uns 98, 97, 96. Novamente, tá, pessoal? É uma estimativa. Então, a gente pode vir aqui e coloca 96 milímetros, certo? Terminamos a parte aqui da precipitação. Agora a gente vai para a temperatura. Temperatura novamente é a linha vermelha, tá? E agora a gente vai usar o eixo Y do lado direito, tá? A gente vai usar esse eixo Y aqui, ó, do lado direito, tá? Que vai de menos 20 a 20 graus, tá? Então, ó, tem que prestar atenção aqui, tá? Não é de 0 a 20, é de menos 20 a 20 graus. Vamos lá. Qual que foi a menor temperatura? Menor temperatura, a gente vê que ela parte mais ou menos daqui, ela vai subir, 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 subir e vai cair novamente mais ou menos para o mesmo patamar ali da onde ela começou. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque depois de dezembro vem janeiro, né? Então, se a gente traçar uma linha reta aqui, mais ou menos aqui, perceba que ela praticamente nasce aqui, vai passar o ano inteiro subindo, a temperatura vai subir. Quando chegar lá mais ou menos em julho, agosto, a temperatura começa a descer novamente, tá?
Então a gente já consegue perceber que o mês que faz a temperatura mínima é o mês de janeiro. Então aqui, ó, temperatura mínima. Já pode começar colocando aqui, ó, janeiro. Certo? E a temperatura máxima? A temperatura máxima, a gente viu que onde que é o topo dessa linha? O topo ela está mais ou menos aqui, certo? Se o topo está aqui, que mês que é esse aqui? Julho. Vamos lá. E vamos colocar. E eu fiz errado novamente aqui, tá? Porque o mês é aqui desse lado. Janeiro. Tá, o mês de máxima é julho. Beleza. Quanto que é a temperatura de janeiro, né? Vamos começar aqui pela mínima. Quanto que é a temperatura de janeiro? A gente tem como referência menos 20 menos 10. Por quê? Porque a linha está aqui, ó, ela nasce aqui. Tá? A gente está falando de temperatura, sempre a escala à direita. Quando for chuva, a escala à esquerda. Então, ela está entre menos 20 e menos 10. A gente pode colocar aí, ela está mais, bom, quase ali na metade, um pouquinho para cima da metade. A gente pode falar que entre menos 15, menos 10 e menos 20, a metade é menos 15. A gente pode falar aí um menos 16. Então, menos 16 graus Celsius. Menos 16 graus. Cadê o grau? Cadê o grau? Graus Celsius. E a máxima agora? A máxima a gente percebe que ela chegou aqui, né? No mês de julho. Está entre 10 graus e 20 graus positivo agora. Está entre 10 e 20 positivo. Se a gente passar uma reta ali, a gente percebe que ele está um pouquinho acima da metade, né? Entre 10 e 20. Então a gente pode falar aí que ela está entre 16 e 17 graus. A gente vem aqui. Vamos fechar em 16. 16 graus Celsius. Resolvido, tá? Essa aqui é a resolução do primeiro climograma. Espero que fique simples, né, para resolver os outros. Não vou explicar. Bom, tem vários aí. Acho que explicando um só já dá para ter essa noção, né, de como responder isso. Então, colocou o clima. Para colocar o clima, vai lá no livro, né, na apostila, vê qual que é o clima. E depois se debruça aqui na interpretação dos nossos climogramas. Isso daqui é o suprassumo da interpretação gráfica. Ele traz duas informações para a gente com duas escalas diferentes. A escala aqui na esquerda e a escala na direita. Além do eixo X, que mostra para a gente aqui dentro de um ano todo, especificado cada mês desse ano. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente conversa em sala de aula. Obrigado, até a próxima.